Olá, boa noite a todos. Hoje estamos aqui porque é o mês da mulher e nós vamos não só privilegiá-la, mas enaltecê-la, e por isso mesmo vamos ter como tema a menstruação, a menopausa e os tabus culturais. Este tema foi-me sugerido pela minha querida colega e amiga Inês Anacleto, psicóloga clínica, que estudou comigo, licenciou-se comigo no ISPA, Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em Lisboa, e neste momento ela trabalha sobretudo na área de Oeiras, Cascais, com crianças e jovens. No entanto, trabalhas com todas as idades, certo, Inês? Boa noite. Olá, boa noite, Sílvia, muito boa noite, muito obrigada por este momento. E sim, trabalho essencialmente com crianças e jovens e com jovens adultos, digamos assim, não é? Então vamos já começar. Como trabalhas com todas as idades e sendo-se também mulher, dentro deste tema, o que é que te salta mais à vista? Quais são as principais queixas que vêm até ti, sobretudo em contexto profissional, no que diz respeito, seja à menstruação, à menopausa ou aos tabus culturais? A queixa normalmente vem sempre com queixas mais emocionais e alterações de humor e muitas dificuldades, às vezes, das mães lidarem com as filhas quando estão aqui numa fase de pré-menstruação, não é? Pré-menstruarem, nas pessoas mesmo já preparadas ou não para uma vinda da menopausa, também aparecem muitos sintomas nesse aspecto, nesse parâmetro, ou porque se sentem mais deprimidas, as alterações do humor, sim, como se não houvesse uma razão fisiológica, não é? Para toda esta mudança também ao nível cerebral. Eu costumo dizer, Silvia, tu deves também sentir isto muito na tua prática, mas eu costumo dizer que as pessoas continuam a tratar tudo o que é a parte cerebral e emocional como se fosse a parte do corpo, não é? De uma dor de barriga, do inchaço de barriga, pronto, porque a própria menopausa, um dos sintomas, por exemplo, é, para além do ganho de peso e todas as outras questões que as mulheres sabem e que vão se preparando para ter estes sintomas e estes efeitos secundários, a verdade é que a menopausa, por exemplo, também cria muitas dores articulares, de movimento, portanto, e as pessoas não associam, isto pode ser da menopausa, não é? E então, ou então associam algumas situações físicas, mas nunca a mudança de comportamento ou instabilidade emocional. Bom, sabes, eu gostava de te colocar já uma questão, porque para repartirmos isto um bocadinho, não é? Para não misturarmos, apesar de tudo fazer parte, e depois faremos com certeza um resumo, mas quando eu expus o tema e pedi para nos colocarem em questões, as principais questões e comentários e até um bocadinho de testemunhos tiveram a ver, sobretudo, com aquilo que é relacionado com a menopausa, e portanto nós percebemos que este é um tema que hoje vamos abordar e que certamente teremos que o repetir brevemente. Assim sendo, eu vou deixar mais para o fim e gostava de te perguntar se tens a mesma sensação que em 2026 continua a associar-se a menstruação, portanto o início do ciclo menstrual, à preocupação com o início da vida sexual. É como se, e nós sabemos que estas gerações estão muito diferentes das nossas, por exemplo, não é? E que também o início da vida sexual começa muito mais cedo. No entanto, é como se todas as outras doenças associadas ou possíveis com o início da prática sexual não fossem tão importantes como a eventualidade de poder engravidar. E, portanto, é este o ponto, não é? É quase o ponto de viragem para, por exemplo, os pais, nomeadamente as mães,
terem a preocupação de ir com as filhas ao médico e de as proteger para que elas não engravidem, não tanto quanto estarem preocupadas com as questões das doenças sexuais. Esta também é a ideia que tens, Inês? Sim, sem dúvida. E por norma há uma toma de pílula automaticamente, não é? Nestas jovens acabadinhas de menstruar, há logo uma toma de pílula. E quando eu até questiono se a toma de pílula tem a ver com o facto de terem muitas dores menstruais ou terem muito corrimento menstrual, não é? Portanto, por terem abundância, porque nos primeiros 2 anos de menstruação nós já sabemos que isto acontece, não é? E hoje em dia, mesmo na nossa altura, começam a menstruar muito cedo. Há miúdas que não, mas há outras que acabam por menstruar muito cedo. E a preocupação é efetivamente essa que tu estás a partilhar, é do não, acho que ela nem tem dores, eu acho que tem mais a ver com a questão de eu tenho medo que ela engravide, pronto, e não há de todo esta abertura. E não há esta abertura também, por exemplo, para questões muito práticas como as próprias escolas, por exemplo, chamarem um enfermeiro, não é, de saúde familiar e explicar, não é? E explicar a necessidade do uso de preservativo, a necessidade efetivamente de menstruar, porque nós vivemos numa época em que as mães são mais modernizadas do que aquilo que eram as nossas, mas a realidade é que este tema continua tabu. E então há sim uma preocupação para a rapariga não engravidar e continuamos, isto é transversal, Sílvia, é transversal a todo o tema que nós trazemos hoje aqui, que é o tabu, o não se fala nesta situação. Portanto, a questão do terem um pensinho, terem sempre uma carteirinha com um pensinho, uma muda de cuecas, para o caso do período aparecer, a menstruação aparecer, e isto não é falado em muitas famílias. E olha que estamos a falar de famílias de todos os estratos sociais, ok? Portanto, há aqui como foi tabu para estas mães, também está a ser tabu para estas filhas. Pois era precisamente por aí que queria começar, porque aparentemente se calhar poderíamos pensar que principalmente quem não tem filhos adolescentes ou para quem não trabalha com adolescentes, se calhar não tem bem esta noção e parece que todos, de uma forma geral, somos muito mais informados, inclusivamente os jovens, não é? Que têm acesso a tudo e depois, se calhar, há uma confusão, há uma mistura das informações, a informação não é selecionada, nós sabemos que nem tudo aquilo que vem na internet é verdade, não é? E, portanto, acabamos, se calhar, todos nós, um bocadinho por não só desvalorizar, mas por nos desmarcarmos da responsabilidade que é educarmos os nossos adolescentes, e o que é facto é que quando se colocam algumas questões, eles respondem-nos de uma forma muito pouco acertada, não é? É um bocadinho ao lado e não é esperado que em 2026 isso aconteça, porque obviamente que a preocupação de uma gravidez precoce é efetivamente um problema e deve ser levado em consideração, mas tudo o resto que pode acarretar não só as questões das doenças ditas físicas, mas para nós, não é? Que somos psicólogas que puxamos sempre um bocadinho a brasa à nossa sardinha, todo o impacto que o início demasiado precoce de uma vida sexual, sem qualquer tipo de preparação, sem sequer noção, autoconhecimento do seu próprio corpo, o que é que isso pode gerar, para não falar daquilo que relações em que se mistura a manipulação, não é? A chantagem emocional, o considerar que isso é uma prova de amor ou uma consolidação da relação. Nós sabemos que muitas vezes a imaturidade leva a tomar decisões que dificilmente se reverterão, não é? São irreversíveis e, portanto, terão muitas vezes até um impacto e causarão um trauma que é difícil depois de alterar, não é, Inês? Sim, sim.
sem dúvida, sem dúvida. E estava-te a ouvir e estava-me a lembrar que mesmo entre as adolescentes que já estão menstruadas, mesmo entre elas não há muito este tema de conversa. É interessante. Aquela questão do... E já me passou no consultório algumas situações em que depois acabo por sugerir aqui, então, mas podias ter pedido um penso a uma amiga tua, uma colega tua. Pedir um penso higiênico? Não vou pedir. Portanto, está muito fechado o tema, não é? E acaba por ser muito isto. Sabes que em consulta eu faço sempre questão de mostrar aos adolescentes e também aos pais, porque às vezes há esta dificuldade dos pais perceberem estas alterações do humor e tudo mais. E aquilo que eu costumo dizer é, internamente está muita coisa a mudar que não se vê cá fora, não é? Depois começa-se a ver nos rapazes um bigodinho a aparecer, os pelinhos nas axilas, portanto, nas meninas o peito a crescer, portanto, há mudanças físicas que são visíveis, mas há aquelas que não estão a ser visíveis. E tudo o que mexe com hormonas é altamente impactante na nossa forma de estar e no nosso bem-estar e na nossa saúde física e também mental. Então eu faço sempre questão de mostrar a evolução também que o nosso próprio cérebro faz entre os 5 e os 20 anos, que é brutal, ok? E daí explicar isto também, porque é que muitas vezes eles têm alterações de humor, porque hormonalmente está tudo aqui num turbilhão imenso e que eles precisam de perceber, ok, este turbilhão está cá dentro e a única forma visível que eu tenho é nas minhas oscilações de humor, é o estar a chorar compulsivamente sem saber porquê, ou a seguir já estar a rir, ter aqui estes comportamentos um bocadinho oscilantes e muito opostos. Mas a verdade é esta, é que temos que aceitar que se estamos a crescer, se há uma mudança no nosso organismo, nós também temos que perceber que isto vai ter impacto, obviamente, no nosso comportamento e na forma como sentimos as coisas. Bom, tu falaste aí muito bem, porque nós também, um dos nossos papéis, que às vezes não é tão, pelo menos as pessoas não têm tanta noção, que é também não só de dar ferramentas mentais, mas também de às vezes proporcionar algum esclarecimento, não é? E é importante efetivamente perceber, porque isto nós não conseguimos de todo dissociar os nossos temas de hoje, não é? Que é um tema com subtemas, não conseguimos dissociar da vida sexual da mulher. E tu falaste aí das transformações que se dão no nosso corpo, principalmente quando estamos a falar em questões hormonais e que, nomeadamente, por exemplo, a partir dos 5 anos, nós já começamos realmente a sofrer algumas mudanças. E é por isso mesmo que também aquilo que cada um sente, até mesmo em termos de prazer, começa muito cedo, daí ser tão importante esclarecer as crianças daquilo que é o correto e aquilo que não é, dos toques que são certos e daqueles que não são, porque à partida, algo que me dá prazer e algo que me faz sentir bem, não é errado, não é? E daí ser tão importante esta educação sexual, que acho que está na base daquilo que estás a dizer, que é aquilo que falta. Falta não só nos pais para com os filhos, mas também nas escolas, e foi algo que continua a ser algo que é proposto fazer nas escolas, mas que se percebe que, apesar de tudo, há muita resistência, como se estar informado fosse promover a fazer alguma coisa que não é suposto, não achas? Sim, sem dúvida. E há aqui uma questão muito inerente a isto, que é as escolas podem fazer diferente, ok? Os pais também, como é óbvio, mas as escolas podem fazer toda a diferença neste aspecto, já que não pode haver uma disciplina de educação sexual, não é? Pelo menos, onde será sempre debatido todo este tipo de temas, mas pode haver da parte dos pais. Eu estou a dizer isto porque houve um caso concreto de uma escola que eu conheço e o que é que aconteceu? Os pais, foi pedido pelo diretor de turma de uma turma de 10º ano, que temas é que os pais gostariam de ver ali debatidos numa disciplina que tinha mais
maior liberdade, digamos assim, aquilo que na altura eles chamavam como cidadania e por aí fora, não é? Portanto, e foi interessante ver que a maioria dos pais concordou aqui em fazer chegar a estes jovens informação relativamente à sexualidade, às mudanças do corpo, o que é que vai acontecer com o meu corpo, o que é normal eu sentir, o que é um sinal de alerta se eu sentir. Portanto, e foi muito interessante depois perceber que pela enfermeira da saúde escolar, que os levou ao centro de saúde e também fez uma sessão com eles na sede de escola, não é? Ver que houve uma aderência espetacular. A própria enfermeira estava estupefacta com a aderência e com a sede de informação que estes jovens tinham. Oh Inês, isso leva-me a pensar aqui várias coisas, não é? De que maneira é que nós temos tudo para melhorar e não melhoramos? Será que existirão com certeza mais do que uma única razão, mas será que, por exemplo, as famílias serem cada vez mais monoparentais ou então as crianças viverem em guardas partilhadas em que o tempo e a atenção é também dividida e que não se consegue tão bem identificar um padrão de comportamento do próprio filho, o facto dos avós já não fazerem o papel de avós, não é? Porque elas próprias ainda estão no mercado de trabalho e também já não conseguem estar lá a fazer o almocinho ou o lanchinho para quando as crianças e os adolescentes saem da escola e conseguem também de alguma forma ser o apoio dos pais e conseguirem estar ali também vigilantes com aquilo que está a acontecer, porque supostamente, em termos de condições financeiras, estamos todos um pouco melhor, em termos de informação, estamos todos um pouco melhor, em termos de respostas, até inclusivamente do Sistema Nacional de Saúde, também estaríamos todos um pouco melhor. Então, o que é que falta, não é? Porque a escola é obrigatória, não é? Existe um palco, existe um sítio onde todos têm que estar e, portanto, nós podemos perfeitamente aproveitar esse palco para fazer algo que seja importante para os nossos jovens, que são o nosso futuro, não é? São o futuro do nosso mundo. Então, na tua ótica, o que é que está a falhar? Sim, olha, agora ia entrar aqui um bocadinho pela questão da política, não é? Porque efetivamente, quer queiramos, quer não, a política influencia em tudo, até mesmo nos próprios. É interessante porque é nas escolas que acaba por estar a falhar, porque também não permite os conteúdos programáticos e as disciplinas e a carga horária destes alunos é tão pesada, depois ao fim e ao cabo não têm mais disponibilidade horária, nem de agenda para colocar seja aquilo que for, não é? Ou seja que disciplina for. Eu acho que para além desta, haveriam outras disciplinas muito importantes para os jovens. Até nomeadamente relativamente aqui às escolhas académicas que eles têm que fazer a partir do 10º ano e a partir do 12º ano. Portanto, há aqui uma série de coisas em falha. Esta que nós estamos a debater hoje, sem dúvida que é fulcral, mas também falta nos centros de saúde. Se reparares, há muitas miúdas que são acompanhadas, mas porque os pais têm essa possibilidade, em consulta, mas privado, no privado, porque no público, muitas delas nem sequer têm médico de família, não há a possibilidade de ter este tipo de conversa ou de consulta com uma médica ou com uma enfermeira de saúde familiar que lhe possa também esclarecer aqui algumas dúvidas. Portanto, está tudo em falha neste momento, não é? E isto acaba por se influenciar em tudo na vida das pessoas. Não queremos já passar para a questão da menopausa, mas a menopausa é outra situação, não é? Não há apoio no centro de saúde, portanto, as pessoas que podem vão procurar no privado. E isto acaba por ser muito... acaba por divagar bastante, porque depois nós para pegarmos numa situação para conseguir concretizá-la, vai mexer em imensos fatores, desde nas escolas, por exemplo, desde pedidos à Câmara, autorizações para ter determinado tipo de
de eventos dentro da escola, a autorização também dos pais, depois há pais que autorizam, mas depois há aqueles que também não autorizam, portanto é muito difícil, e lá está, sendo um tema tabu, ainda mais difícil é. Bom, então, para não sermos mais um dedo acusador, não é? Porque já há muitos e alguns, ou se calhar a maioria dos problemas já foram de alguma forma identificados, e para passarmos depois então ao nosso outro tema, dá-me só algumas sugestões daquilo que nós, não só enquanto psicólogas, mas qualquer um de nós, enquanto cidadão, enquanto pais ou não de adolescentes ou de futuros adolescentes, todos nós temos de alguma forma sobrinhos ou vizinhos ou conhecidos ou alguém, ou podemos pelo menos sugerir o que é que tu achas que nós podemos fazer para sermos um elemento agregador e não que sejamos então aquele dedo só apontador. Sim, fazer a diferença na vida das pessoas, exatamente passar por aí. E o que é que nós podemos fazer? Efetivamente é quem trabalha em contexto escolar e que tem a possibilidade de fazer e desenvolver projetos nesta área, acho que é muito importante fazerem, claro que sim. Enquanto pais, nós podemos e devemos ouvir os nossos filhos e perceber quais são as dúvidas deles. Não ter medo de falar das coisas, eu acho que isso é essencialmente importante. Ok, eu compreendo que às vezes temos uma história de vida e situações que estão cristalizadas e que não conseguimos de todo, ok? Procurar um psicólogo ou os pais para aconselhamento parental ou até mesmo para os próprios filhos. Eu acho que isso é muito importante. Depois, enquanto profissional de saúde mental, digamos assim, enquanto psicóloga, eu faço um bocadinho aqui pegando aquilo que tu estavas a dizer, eu dou muito colinho. Porque eu acho que eles precisam de se sentir compreendidos, principalmente os adolescentes, porque é sempre, porque é a fase da aborrecência, como eu já ouvi alguns pais dizerem, pronto, já não posso saturar, já estou cansado, ok? É válido, é super válido, está tudo bem. Então procurem ajuda profissional, porque os profissionais conseguem fazer diferente e conseguem ajudar-vos também a fazer diferente. Portanto, há um espaço em que eles serão recebidos de braços abertos e que estará tudo bem. Bom, deixa-me só dizer aqui à parte que alguém nomeou esta fase como a fase das bufas e eu fiquei muito assustada com esse termo, afinal queria dizer só que eles por tudo e por nada estão a bufar, né? Bufam, não é? E portanto é a fase das bufas nesse sentido e é verdade, não é? Eu concordo plenamente contigo, nós nem sempre somos as pessoas mais indicadas se o nosso trabalho for outro ou se nós percebemos que não estamos a ser capazes, não é? Enquanto mães, enquanto familiares, enquanto adulto às vezes de referência, mas pelo menos pedir ajuda. Penso que aquilo que tu falaste, e nem sempre existe em todas as escolas, haver um gabinete em que pudessem recorrer para se esclarecerem, para tirarem pelo menos algumas informações, porque acredito que também para alguns adolescentes, porque nós sabemos que os lares não são todos completamente estruturados, não é? E que as relações, por vezes, isto não tem a ver com o dar-se mal naquilo que as pessoas às vezes identificam como uma mãe e uma filha que se dão mal, mas por vezes existem silêncios, não existe intimidade, nós quase não conhecemos a nossa filha como a nossa filha não nos conhece e, portanto, não existe ali um espaço de conforto para se colocar uma questão que pode ser vista como se me estás a perguntar isto é porque te meteste em sarilhos, não é? E é importante que nós, pelo menos, porque nem todos os métiers são nossos. Eu, por exemplo, eu prefiro que a minha filha tenha uma explicadora do que seja eu a explicar-lhe, porque acho que é assim que deve funcionar, não é? Acho que ela ganha mais, ganho eu e ganhamos todos, e eu consigo ser mãe dela e não estar chateada com ela, nem me sentir frustrada. E, portanto, cada um de nós, se tiver oportunidade para isso, e principalmente se houver essa oferta do próprio Estado para as crianças, não é? Em que eles tenham um sítio seguro onde se possam esclarecer, onde possam pedir ajuda, pedir apoio e socorrer-se sem que sejam apontados por isso, acho que seria mesmo muito importante. Considero que, obviamente, o espaço escola é um espaço privilegiado e que deveria ser, como é óbvio, muito melhor aproveitado.
Agora, no que diz respeito à menopausa, e é assim, eu estou aqui um bocadinho indecisa porque eu nem sei se estar aqui como psicóloga, como mediadora ou como testemunha, não é? Porque este tema está a tomar conta da minha vida. Portanto, mas diz-me tu primeiro o que tiveres a dizer sobre isto. O que é bom, acabas por beneficiar aqui e pelo menos partilhar validar alguns sintomas que possam efetivamente acontecer, que não são transversais a todas as mulheres, mas a verdade é que há uma lista imensa de sintomas e que a partir de uma certa idade, obviamente, a partir dos 40, por aquilo que eu consegui aqui a perceber-me dos estudos científicos que pesquisei, tem muito a ver, a partir dos 40 já se começa a sentir a perimenopausa, portanto é a preparação do nosso corpo para receber a menopausa e pronto, há aqui uma série de sintomas que mudam completamente a vida de uma mulher. Completamente. Não só da mulher, mas também daqueles que estão envolvidos e que com ela, não é, partilham o dia a dia e tudo mais, porque isto influencia a todos os níveis, seja a nível pessoal, familiar, conjugal e também profissional. Bom, sabes que há um tempo atrás eu fui ver, há um ano, cerca de um ano, fui ver uma peça de teatro que é com a Cláudia Raia, que se chama precisamente Menopausa. E eu achei aquilo muito interessante, mas acho que aquilo foi primordial para o meu companheiro, não é? Porque ele percebeu que afinal eu não sou maluca, eu não estou sozinha. Aquilo que eu lhe dizia, cada coisa que ela dizia, ele olhava para mim e portanto ele percebeu que afinal isto faz parte e que não é só loucura, nem é só um aproveitamento para fazer qualquer tipo de coisa, não é? E efetivamente isto muda mesmo, não é? Muda a mulher e é uma sensação, entre outras, de perda de controle sobre si própria, não é? Porque o corpo deixa de responder da mesma forma, deixa de ter a mesma energia, começam efetivamente a aparecer as maiores quesílias, as dores, o desconforto, os calores, o estar num sítio qualquer e de repente sentir vergonha porque se está completamente a transpirar, não é? E às vezes há ali umas roupas em que nos deixam completamente expostas a estas alterações e isto não é fácil de lidar. Também na tua prática, o que me tens a dizer? Quais são as principais queixas das senhoras que vão à tua consulta? Olha, essencialmente passa por esta necessidade de se sentirem compreendidas. Essencialmente de perceber o que é que se passa com elas. E tem a ver exatamente com isto, que é com queixas que estão muito relacionadas, sim, com estas mudanças todas físicas que tu falaste, todo este desconforto, não é? Portanto, é como se o corpo falasse e denunciasse completamente a mulher, não é? Portanto, eu estou em menopausa, não me digam nada, porque todo este conjunto de sintomas que são visíveis estão a denunciar, portanto, só por aí a mulher já não está confortável. E depois porque há efetivamente um impacto também ao nível emocional e até mesmo ao nível do funcionamento cerebral, portanto questões de memória, questões de atenção, concentração, porque imagina, vou pegar num exemplo muito prático que tu agora disseste, então se a pessoa está a transpirar, não é? Se a pessoa está super aflita, super desconfortável porque não se sente bem, porque sente aquele calor imenso e não está a conseguir arrefecer de maneira alguma, está desconfortável, nitidamente, a pessoa não vai estar minimamente focada naquilo que está a fazer ou naquilo que, portanto, desconcentra qualquer pessoa e tira o foco daquilo que efetivamente é importante. E atrás disso vem a irritabilidade, vem a culpa, o sentimento de culpa de eu não sou suficiente, eu não consigo fazer, eu gostava tanto de... Eu fazia isto tão bem, agora já não consigo fazer, portanto, ai a minha memória, como é que eu me fui esquecer disto, como é que eu tinha este compromisso e esqueci-me, as questões emocionais, irritabilidade, não é? Denuncia logo, a mulher não consegue estar neutra, nem indiferente, está a sentir aquela irritabilidade e lá está, o corpo já está a falar por ela nem precisa de dizer nada, não precisa de abrir a boca para nada,
o corpo já está a anunciar que ela está irritada com o seu estado, seja físico ou emocional. E tudo isto vai mexer com aquilo que é a autoestima. Porque imagina, Inês, é assim, lá está, é tudo ao mesmo tempo e para além disso, não só o ter que lidar com as acusações de quem está à sua volta, não é? Porque isto é assustador, não é? O que nos assusta é aquilo que nós não reconhecemos e as pessoas que estão à nossa volta e que já não nos reconhecem, porque se calhar um dos sintomas principais, entre muitos outros, porque há muitos e depois as mulheres também são todas diferentes umas das outras e nem todas têm os mesmos sintomas, umas têm uns, outras têm outros, outras têm todos, mas se calhar diria que é a perda de filtros, não é? É isso que tu estás a falar. Efetivamente, há muito pouca capacidade de gerir aquilo que está a acontecer, aquilo que se está a sentir e conseguir ser socialmente aquilo que se tem sido até ao momento, porque já se está a gastar tanta energia para a gestão interna que depois a gestão externa temos pena, mas não vai acontecer, não é? Porque já não há energia suficiente para isso. E depois, para além de estar a lidar com todas essas críticas que são legítimas, não é? Porque quem está à nossa volta não nos está a reconhecer, o ter que lidar consigo próprio. E o admitir que se calhar aquelas pessoas têm alguma razão e que se calhar nós estamos mesmo com menos paciência, estamos menos tolerantes, estamos a ser às vezes até um bocadinho intransigentes, não é? E a dizer algumas coisas que não eram costume dizer, a juntar, não é? Com a perda de memória. Horrível, não é? Estarmos a falar e de repente falha-nos ali um termo que nós precisamos mesmo para a sequência da nossa frase e daquilo que nós estamos, e dependendo das nossas profissões, e nós as duas sabemos bem, não é? Principalmente não só a da consulta, mas a dar aulas, não é? Quando nos falham termos é algo que é bastante complicado, porque não tendo a ver com as nossas capacidades cognitivas, mas mete obviamente em causa, não é? Se nós sabemos sequer do que é que estamos a falar. Depois tu falaste aí, e eu também falei da questão das transpirações, mas com as transpirações quase sempre vem associado os afrontamentos, que é realmente a pessoa sentir-se um bocadinho transtornada e às vezes até precisar de sair do espaço onde está, não é? Porque sente até dificuldade em respirar. Grande parte das vezes, para não dizer quase todas, há o aumento de peso, portanto, se nós já estávamos com a autoestima lá mesmo em baixo, ela consegue ir ao chão, o que vai ter, obviamente, impacto nas nossas relações de amizade, nas nossas relações profissionais, como nós falámos, não é? Porque o nosso desempenho profissional fica completamente abalado e depois, e não menos importante, as nossas relações amorosas, não é? Porque se nós tivermos uma relação com alguém, tivermos realmente um compromisso com alguém, nós temos uma alteração comportamental para com o outro que não só o deixa desconfortável, porque é muito difícil nós lidarmos com uma coisa que não podemos fazer nada, porque não, imagina, no nosso companheiro ele não sabe o que é que se está a passar, não percebe, nem sabe como é que há de ajudar e depois quando tenta ajudar, às vezes ainda é pior, não é? Porque é o chamado, é preso por ter cão e preso por não ter. Se fala é porque fala, se não fala é porque não fala. E depois é isto que também mete em causa e que afasta de alguma forma os casais e é difícil compreender, não é? Porque não há vontade de estar, não há vontade de falar sobre, não há disposição e depois mete tudo em causa, porque não só a outra pessoa considera ou pode equacionar que os sentimentos já não são os mesmos, mas a própria mulher também o pensa, não é? Que se eu já não quero estar com o meu companheiro, se eu já não desejo estar com o meu companheiro, se calhar há alguma coisa em mim que está a modificar. E, no entanto, é mesmo importante perceber se tudo isto que está a acontecer, se esta revolução que está a acontecer, tem um só gigante a ver com a menopausa. Não achas? Sim, concordo em pleno contigo, até porque verifica uma coisa, Sílvia, o que é que acaba por estar a acontecer com a mulher? Um luto daquilo que era enquanto mulher, não é? E eu acho que isto é tão importante
o homem e as pessoas com quem estas mulheres vivem estarem atentos a este grande pormenor, a esse só que tu falaste bem, que é, está a passar por uma transformação tão grande que ela própria nunca passou por ela e não está a saber lidar com ela, não é? Porque lá está, há muita desinformação sobre o assunto, portanto é um não assunto ainda. E o que é que acaba por acontecer? As pessoas não compreendem, nem a própria mulher acaba por compreender, nem quem vive com ela. Tudo ok, mas vamos, e é por isto que nós estamos aqui, que eu acho que é muito importante perceberem que, ok, aquela pessoa está a viver uma fase em que tem que se despedir da mulher que foi até ali, não é? E aceitar a nova mulher que está aqui. Bom, Inês, Claro a que tua sim. imagem parou, eu vou prosseguir. Ah, Bom, peço desculpa, a tua imagem ok. parou. Continua. Ok. Pronto, e então esta transformação acaba por ser a uma dimensão tão grande, tão brutal, que eu acho que tem que haver maior compreensão. E é interessante porque as mulheres muitas vezes, eu acho que se houvesse assim uns grupinhos, não é, de mulheres que conversem sobre isto, acaba por ser muito terapêutico, que é elas não se sentirem sozinhas, elas sentirem que efetivamente eu não estou a sentir isto, não sou só eu que estou a sentir isto, não é? Portanto, e haver uma compreensão, acho que é extremamente importante, da parte de todos, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, conjugal, familiar, tudo. Eu acho que no fundo o que está subjacente a tudo aquilo que tu estás a dizer é a validação, não é? É validar aquilo que se está a sentir, mesmo que não se compreenda nem quem está de fora, nem quem está a passar por. Acho que efetivamente se começa a compreender que esta fase realmente tem um impacto gigante e que é mesmo preciso haver mais informação e que é efetivamente uma outra fase da vida da mulher, porque penso que até se calhar há relativamente pouco tempo, para além de ser um tabu cultural, não é? Associava-se da mesma forma, e fazendo aqui um bocadinho a ponto com aquilo que falámos há pouco, da mesma forma que se associa a menarca, ou seja, a primeira menstruação ao início, ou à possibilidade do início da vida sexual, também se considera que a menopausa é exclusivamente a perda de menstruação, é o deixar de ter menstruação, e portanto isso é uma coisa boa, não é? É algo que supostamente é positivo e que não existem realmente assim tantas razões para as mulheres estarem assim, não é? E que elas também estão assim um bocadinho porque querem, porque também se fizessem um esforço, também não é assim tudo tão mal, porque no fundo até se queixaram uma vida inteira, que tinham menstruação mensalmente e agora que não acontece, queixam-se na mesma porque têm que se queixar de alguma coisa, não é? Há um bocadinho este mito em que se nós fizermos um bocadinho de esforço, aliás, naquilo que diz respeito, e nós sabemos bem isso, em tudo aquilo que diz respeito às alterações emocionais, é sempre considerado que se nós fizéssemos um bocadinho de esforço, as coisas não eram assim, não é? Porque nós também não precisamos de reagir assim, não precisamos de estar ansiosos. Porquê ansiosos, não é? Tens de ter calma, se tiveres um bocadinho de calma, não tens nenhum ataque de ansiedade, não é? Pronto. E, portanto, tudo o que diz respeito às questões emocionais é sempre muito pouco valorizado e por isso é que é mesmo tão importante que seja falado e que seja normalizado, que é mesmo importante que até inclusivamente, tu falaste aí e muito bem, concordo plenamente com tudo, que a família esteja atenta, os filhos estejam atentos, sejam mais pacientes, sejam mais compreensivos, tentem perceber o que é que se está a passar, os familiares de uma forma geral, irmãos, não é? Irmãs, tenham ou não já passado pelas mesmas situações, o companheiro, e depois tem a entidade patronal, porque obviamente que se nós trabalharmos por conta de outrem, eventualmente o nosso rendimento vai ser diferente, vamos necessitar de um ajuste e a própria entidade também vai precisar de ser um pouco tolerante, não tendo obviamente que entrar em pormenor, mas percebendo
que se está a passar por uma fase diferente e que terá também que se ajustar para que se possa, pelo menos, como tu disseste, e é isso mesmo, para que nos possamos sentir validadas, acolhidas, e mesmo que às vezes as pessoas não precisam de fazer nada, não é? Mas se estiverem ali e se disponibilizarem para o que for preciso, já é tudo, não é? Já é aquilo que nós precisamos. E penso que é aquilo que a sociedade precisa. Como tu disseste muito bem, e eu concordo em pleno, se houverem grupos de discussão, se as pessoas falarem sobre isto, se esclarecerem, se ouvirem, por exemplo, aquilo que nós estamos a dizer, se identificarem, entenderem que não estão sozinhas nestas fases, não é? E que afinal é normal, há mais pessoas a sentir o mesmo que eu e é normal aquilo que está a acontecer comigo também está a acontecer com as outras pessoas e uma vez mais, da mesma forma que te pedi há pouco, pedir-te que me digas, se eu fosse uma pessoa que não tivesse muita noção, só soubesse que alguma coisa está a acontecer comigo, mas não soubesse a quem é que me deveria dirigir, o que é que tu me sugerias? Olha, sugeri efetivamente psicoterapia, ok, para aceitar e conseguir lidar com esta mudança a nível corporal. E obviamente que há uma série de coisas que podem aliviar os sintomas e podem levar, pelo menos esta fase, a ter outra leveza. Uma delas que se fala muito nos estudos científicos é efetivamente a parte da alimentação, a parte do exercício físico, o autocuidado, lá está, não é? A mulher aqui se calhar devia redobrar um bocadinho o foco em si, não é? Procurar essa tal ajuda, não é? Procurar essa tal ajuda psicoterapêutica também para perceber o rebuliço de emoções todas que estão a acontecer. E eu acho que acima de tudo, eu sou aqui super fã deste tipo de terapias, mas eu acho que há sempre, por exemplo, esta questão da terapia hormonal, eu acho que faz todo o sentido. Não quer dizer que resulte com todas as mulheres, mas pelo menos tentarem. Obviamente que eu sei que isto não está acessível a toda a gente, deveria estar, lá está, mais uma situação que deveria estar acessível a todas as mulheres, mas já se vê, felizmente, muitas mulheres a recorrerem às terapias hormonais para minimizar, pelo menos, os sintomas e sentirem-se bem consigo mesmas. Porque lá está, este cuidar de autoestima também. Depende, não é, Inês? Porque, por exemplo, a reposição hormonal ou a compensação hormonal depois pode ter efeitos secundários, não é? Pronto. Há, por exemplo, um aumento de peso que pode estar associado, depende sempre das mulheres, pode estar associado a essa compensação hormonal e que depois é quase pôr na balança, não é? O que é que se prefere? Que tipo de sintomas é que se prefere sofrer porque não existe um ideal? Ou então é continuar a procurar, quase por tentativa e erro, daquilo que possa funcionar. Eu, exatamente na mesma linha que tu, considero que tem mesmo que se fazer um luto da pessoa que se foi, não é? Fazer um trabalho de abraçar a pessoa que se é, não é? É quase como um aproveitar as novas valências, porque também as há, não é? Também há até a perda de filtro, muitas vezes é uma coisa boa, não é? É a capacidade de ser um bocadinho mais assertivo, de ser um bocadinho mais incisivo, de se decidir fazer coisas que não aconteceu até àquela altura. Não é necessariamente tudo mal, mas é efetivamente um luto. Não é? É perceber-se, porque imagina, nós estamos sempre a focar-nos nisto, não é? Todas as pessoas que são psicólogas e psicoterapeutas, nós focamos muito nisto, não é? Que é o autoconhecimento, a autorreflexão, nós conhecermos a nós próprios, percebermos porque é que funcionamos desta forma, porque é que reagimos de determinada forma, o que é que nos levou a determinadas tomadas de decisão, e depois chegamos a esta fase e temos que rever outra vez a matéria toda, não é? Temos que voltar a tentar perceber quem é que nós somos agora
e de que maneira é que estamos a reagir às coisas e o que é que nos faz ser de uma ou de outra maneira, mas efetivamente isto é mesmo necessário. Eu diria ainda, a juntar a tudo aquilo que nós já falámos, que era muito importante, não sei se uma terapia familiar ou uma terapia de casal, em que, porque eu faço terapia de casal e, como sabes, não é? Até mesmo nas consultas de psicologia, nós normalmente funcionamos se calhar 90%, pelo menos no meu caso é assim, as pessoas recorrem a nós quando efetivamente já têm um problema. É muito pouco usual que aproveitem a psicologia e a psicoterapia como prevenção. Eu compreendo que realmente é um encargo financeiro grande, mas também compreendo que efetivamente por vezes se deixa chegar a um determinado ponto que é muito mais difícil e que até obriga um tempo muito mais longo de acompanhamento psicológico do que se as pessoas recorressem de uma forma muito mais precoce. Neste sentido também, penso que a terapia de casal também funciona desta forma, muitas vezes só em situações em que já se ultrapassaram algumas barreiras, não é? Em que já se pisaram algumas linhas vermelhas, é que se recorre à terapia de casal e não como prevenção, como ajuda na comunicação, como forma de alterar dinâmicas de casal. E aqui também penso que seria importante que a terapia de casal fosse utilizada e fosse muito utilizada não só pela via de um melhoramento sexual, mas pela via da intimidade, porque essa é a primeira a se perder, não é? Claro que depois a sexualidade logo a seguir, porque uma está praticamente inerente à outra, mas muitas vezes aquilo que eu perguntei-te o que é que as pessoas se queixam, e vou-te dizer que na minha consulta queixam-se da falta da perda de cumplicidade, não é? Em que parece que aquela cola, não é? Aquela união do casal se vai perdendo porque é quase um pôr ali um pé atrás, porque eu já não conheço aquela mulher que me responde de uma forma torta e que não era assim que ela me respondia, e depois eu também, enquanto mulher, já não tenho muita paciência para aquilo que ele diz, e depois começa realmente a haver ali um afastamento, não é? Gradual, e é mesmo necessário que existam estas respostas, que obviamente que seriam muitíssimo importantes que houvessem de uma forma acessível, não é? Para todos, para que as mulheres pudessem saber onde recorrer de uma forma fácil. Houve ali, nós lançámos o desafio para quem quisesse nos colocar questões. Nós tivemos esta oportunidade de receber muitas mensagens e de nos colocarem, por exemplo, a questão que acaba por ser uma das questões, das muitas questões que nos colocaram, foi precisamente essa, não é? Como é que, por exemplo, alguém que tenha poucos recursos financeiros, que não possa recorrer a uma terapia particular, que não possa recorrer a uma consulta de menopausa numa clínica particular, como é que faz, não é? De que maneira é que consegue resolver ou ajudar a resolver o seu problema? E nós percebemos, fomos tentar responder de uma forma mais honesta possível. Portanto, aquilo que nós percebemos as duas foi que existem muito poucas respostas, existem algumas consultas de menopausa no Sistema Nacional de Saúde, em alguns centros de saúde, mas que são muito poucas e, portanto, são nitidamente abaixo das solicitações, e isto é mesmo imperativo que modifique. Gostava que me desses a tua opinião sobre isso, se na tua zona, em Oeiras, se é um bocadinho diferente. Aqui é assim, Inês. Não é de todo diferente. Infelizmente, acho que é um bocadinho transversal ao país inteiro, aqui no que toca à disponibilidade que há na oferta destes serviços e acessibilidade para pessoas que efetivamente não tenham a possibilidade de ir para um privado. O que é lamentável, sim, mas pronto, não podendo recorrer, é tentarem pelo menos com o médico de família terem aqui alguma luz no sentido de se a nível do hospital, a nível da parte de ginecologia, porque às vezes os próprios médicos também podem acabar por ter esta parte, não é? Não é especialização, mas ter aqui
este upgrade e possam também ajudar a mulher neste sentido. Mas acaba sempre por ser uma resposta um bocadinho aquém daquilo que a mulher espera para aquilo que está a sentir, para a dimensão que está a sentir. Porque normalmente as queixas vêm um bocadinho daí, mesmo que procurem o centro de saúde, o médico de família. Dizem sempre que não é isto, ou porque a medicação que depois passam também não é a medicação suficiente, e porque cada caso é um caso, cada mulher é um caso diferente, os sintomas são diferentes, o próprio tratamento, como tu estavas a dizer há pouco, a parte da parte da terapia hormonal. Portanto, o que é que acaba por acontecer? Há mulheres que funcionam muito bem, há outras mulheres que não funcionam sequer de todo. Portanto, eu acho que essencialmente, enquanto mulheres, eu acho que a mensagem que nós temos mesmo de passar aqui é que agarrem-se àquilo que vocês são e tentarem ao máximo, dos máximos, minimizarem estes sintomas, dando qualidade de vida a vocês próprias. Que é fazendo isto. Há também a questão do yoga, há a questão da meditação, ou seja, tudo isto, a questão da psicoterapia, claro que sim, mas há formas também de melhorarem a vossa qualidade de vida sem ter que passar por custos muito elevados. É uma questão de pesquisar, sim, porque não há muito. Aliás, a informação que muitas mulheres têm, por aquilo que nós também andámos aqui a investigar, Sílvia, tem muito a ver com isto as mulheres informam-se pela internet, não é? Por aquilo que se passa muitas vezes até noutros países, que é o caso dos Estados Unidos, que trata aqui a menopausa por tu, basicamente, ou seja, todas estas questões, não é? Hormonais. Portanto, as pessoas vão à procura essa informação e a fonte de informação delas advém de testemunhos, como é óbvio, terapias que funcionaram com algumas mulheres e que se agarram a tudo. Portanto, vamos aqui fazer uma triagem, como é óbvio, mas se calhar agarrar aqui àquilo que efetivamente para nós faz sentido. Se calhar yoga para mim faz sentido, para ti já não faz, percebes? Meditação para mim faz sentido, mas para outra pessoa se calhar não faz sentido. Portanto, aplicar o que há no mercado também, não é? E que está estudado, essencialmente que esteja estudado, e que nós possamos fazer. Bom, já a caminho do fim, queria também juntar qualquer coisa às tuas sugestões, que me parece que às vezes também é um bocadinho escamoteado e que acho que é essencial, que é o pedir ajuda, porque esta é uma fase muito solitária, não é? Em que, obviamente, como nós já falamos, a pessoa mete-se em causa, também não é muito acolhida ou muito validada e às vezes até é olhada assim um bocadinho de lado, até pela própria família. E, portanto, talvez seja a oportunidade, a melhor altura para se pedir ajuda, para se dividir com o outro, principalmente naquilo que diz respeito ao seu companheiro. Porque imagina, a mulher já está a passar por uma data de coisas, já tem às vezes que tomar uma data de medicação, já tem que lidar com uma data de alterações, até do seu próprio corpo, do peso, da forma, das dores, da reação que tem às coisas. E às vezes, quando pede ajuda para o companheiro ir à farmácia buscar, por exemplo, um lubrificante para a secura vaginal ou algo do género, ele recusa-se, não é? Porque acha que não é ele que o deve fazer. Porquê é que não é ele que o deve fazer, não é? Porque este é um problema do casal, não é um problema só da mulher, não é? Porque se ela não se sentir confortável, das duas uma vai insistir e as coisas vão correr mal, não é? Porque vai criar ali ou uma vaginite ou então uma intolerância à própria pessoa e vai realmente perceber que a pessoa que está com ela não a respeita, nem respeita o momento que ela está a passar, ou então realmente não vai por isso simplesmente acontecer, não é? Porque a pessoa vai se recusar, porque obviamente que lhe provoca dor e sofrimento e não é isso que é suposto acontecer e, portanto, existem efetivamente, se calhar, uma grande parte porque tem a ver com o corpo da mulher e, portanto, é ela que de alguma forma terá que suportar e não há volta a dar, mas depois há um sem número de coisas
que não tem que ser ela a fazer, não é? Como se calhar proporcionar um ambiente mais agradável, ser-se um bocadinho mais tolerante, se calhar ir comprar realmente algum medicamento que a ajude a sentir-se melhor, que facilite a dinâmica do casal, se calhar até alterar em termos das rotinas e das tarefas que eram habituais e que agora para a mulher se calhar já são um pouco mais difíceis, não é? Porque a sua funcionalidade também está a alterar, porque ela se sente cansada, sente-se mais cansada do que o habitual, sente-se menos funcional do que o habitual e se calhar isso também tem que modificar e, portanto, talvez isto seja também um ponto a referir, que existem obviamente os sintomas que tem que ser a mulher a tê-los, não é? Mas depois há muitas outras coisas que se quem estiver à volta, se quem fizer parte da vida da mulher conseguir facilitar, talvez consigamos tirar um pouco de carga àquilo que está a acontecer e, portanto, também, não só isso, mas também, se calhar, isso vai ajudar a consciencializar quem está à volta e a perceber a dimensão e o impacto que a menopausa tem, como tu disseste bem, e gostava que, entretanto, caminhássemos mesmo para o final com esta ideia que a menopausa não é um problema da mulher, é um problema de todas as pessoas que com ela convivem também, não é, Inês? Vou-te pedir, então, as tuas palavras finais para nós nos despedirmos de todos. Ok. Olha, o que eu deixaria aqui, Silvia, essencialmente é que a menopausa não é a data de validade da mulher. Eu acho que assim, a metáfora que eu deixo é mesmo esta questão, não é, a mulher não deixa de estar válida e não é o prazo de validade dela. Portanto, é isso mesmo tudo que acabaste também de dizer, concordo plenamente. E acho que sim, estamos cá para fazer diferença na vida destas mulheres e de alguma coisa estamos aqui e procurem-nos que estaremos aqui prontas para ajudar nesta fase que não estão sozinhas, sem dúvida alguma, não é um caminho sozinhas, é assim acompanhado. E obrigada por este momento. Eu que agradeço, é sempre um gosto, isto também é reviver, tentando não fazer contagem, não é? Porque se nós contabilizarmos os anos, não é? Mas é sempre um relembrar que fomos colegas de faculdade e isto é um gosto, nós também realizarmos que houve momentos, às vezes nós pensamos quando passamos pelas coisas não temos bem a dimensão daquilo que está a acontecer, não é? E da importância que as pessoas vão ter na nossa vida e que bom que a vida dá voltas e que nos traz novamente aquelas que nos importam. E tu és uma dessas pessoas, obrigada por estar sempre disponível, sabes que eu também estou sempre aqui para ti e para todos aqueles que quiserem e precisarem da doutora Inês Anacleto, estás em todas as plataformas, não é? Portanto, nomeadamente no Instagram, penso que é aquela rede social que tu privilegias, portanto, quem quiser entrar em contacto contigo, por favor, faça-o através do Instagram. Nós teremos todo o gosto de responder, ou de, pelo menos tentar esclarecer a todas as questões que surjam desta conversa que nós aqui tivemos e que não tivemos a oportunidade de responder em direto. E uma vez mais um beijinho e obrigada a todas e espero que a todos que tenham assistido também. Até breve. Um beijinho.